Sabe aquele Conselho da Paz do Donald Trump? Que o pessoal está falando que pode ser uma substituição da ONU? Então, não é. Mas também não é só uma conversa, né? Vou trazer aqui, então, um é e não é de tudo que tem se dito ou de muito que tem se dito. Vamos começar com isso. É uma ação política deliberada para deslocar poder do sistema internacional, do tradicional, para as mãos do Donald Trump. E se você não me conhece, meu nome é Denise Lícia e eu sou professora de Relações Internacionais. Vamos lá, sem enrolação. O que é esse Board of Peace, o Conselho da Paz, do Donald Trump? Vamos tirar do discurso e olhar para a prática. O Board of Peace é um arranjo político criado unilateralmente por fora do sistema ONU. Isso significa que não é um tratado internacional, não foi ratificado por estados e não possui órgãos multilaterais clássicos, como, por exemplo, uma Assembleia Geral. É uma estrutura sem regras universalizadas, sem procedimentos multilaterais consolidados e sem mecanismos institucionais de controle coletivo dos membros. E isso não é improviso. É totalmente coerente com a forma como Trump sempre lidou com as instituições internacionais, especialmente nesse segundo mandato. E não é uma precedência só do Trump. Pensa na história, George Bush também já trabalhou um pouquinho nessa linha. O Trump aqui se excedeu. Quando essas instituições limitam o Trump, ele simplesmente pega a bola dele, sai do jogo e vai jogar em outro lugar. Um outro ponto que falam muito do que, nesse caso do Conselho da Paz, é que o Trump seria um presidente vitalício desse conselho. Vamos lá. Ele não precisa se declarar vitalício. Não existe nenhum documento ali dizendo que o Trump é o chairman vitalício, chairman for life. Ele não precisa disso também, né? Na prática, ele é o conselho, porque ele fundou o conselho, ele define quem entra, ele define a agenda, ele define o foco geopolítico e ele controla o capital político do projeto. Isso é personificação do poder institucional. É tudo menos multilateralismo. É liderança política, é busca de poder, que está ali maquiada como cooperação. Uma outra coisa que falam é que é preciso pagar uma taxa de $1 bilhão para participar. Não é exatamente uma taxa. Os países que não pagarem, quiserem participar e não pagarem, ficam 3 anos e saem. Para você ser permanente, paga-se esse valor. Então é um filtro de poder. A lógica desse pagamento não deixa de ser ali o centro, o coração desse projeto, porque não é um financiamento neutro, mas é um mecanismo de seleção. Permanece quem consegue pagar. Permanece quem tem interesse estratégico suficiente e aceita ser liderado pelos Estados Unidos nesse momento, o tanto que compense pagar $1 bilhão. E isso substitui claramente o princípio clássico do multilateralismo, que é um Estado equivale a um voto, tem um peso, todos os Estados têm o mesmo peso, né? É uma lógica muito mais crua, quem banca ali, quem tem a grana, se mantém. E olha os países que participam, né? Isso é uma lista que ficou meio clara, né? Quem aceitou? Países do Oriente Médio, que são estratégicos, que são aliados pragmáticos do governo americano e que são governos que muitas vezes são pouco comprometidos com normas multilaterais clássicas e, em muitos casos, pouco comprometidos também com democracia. Quem recusou são os países que estão conectados, que dependem, que investem em capital político ou em multilateralismo. França, Alemanha, Reino Unido, países nórdicos, Itália. Quem está hesitando? Países que estão nesse meio termo entre ter uma necessidade de uma relação estratégica com os Estados Unidos e pertencer, fazer parte e fortalecer o multilateralismo. Brasil, China, Índia, potências médias e grandes que sabem que isso não é sobre reconstrução de Gaza, né? Somente é um precedente internacional. Então, olha só, o Board of Peace, o Conselho de Paz, ele não quer consertar a ONU e não quer substituir a ONU, assim, institucionalmente. Ele opera como uma alternativa funcional que interessa ao Trump. Na prática, o que o Trump está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, se a ONU é lenta, travada, não me ajuda, não me favorece, eu resolvo fora dela e com quem quiser topar me ajudar e me ajudar a pagar por esse elemento. Isso não é uma contestação simples, é uma consideração direta da autoridade da ONU, mesmo que com rodeios, sem uma questão formal. E não é institucionalismo, é uma maquiagem da cooperação para trazer um realismo ali.
São regras flexíveis, seletiva, concentrada, interessa apenas aos Estados Unidos. Peraí, ao Donald Trump. Sem legitimidade construída da comunidade internacional. Então não é sobre a paz, a construção da paz em Gaza. É sobre um poder de decisão, é sobre demonstrar poder de decisão. O Conselho de Paz não precisa se tornar uma instituição duradoura. Ele só precisa funcionar o tempo suficiente para mostrar que o multilateralismo deixou de ser indispensável para o governo americano, que é uma grande liderança mundial. E quando uma instituição deixa de ser indispensável, ela começa a perder poder. E se você quer entender relações internacionais de forma direta, sem enrolação, me siga nas redes sociais.